Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à videoaula do tema Empresário, regime de bens e abertura de empresa pelo casal, empresa individual e empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade limitada e sociedade anônima. Ao final de seus estudos, esperamos que você defina e estabeleça a distinção entre as diferentes relações empresariais e conheça os regimes de bens e as suas consequências na abertura de empresa. Vamos lá? O conceito de empresário está disposto no Código Civil, no artigo 966. Empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica para a produção de bens ou de serviços. O exercício profissional será o realizado de forma habitual e pessoal, sendo que a atividade econômica pressupõe como resultado o lucro, por meio da produção organizada e circulação de bens e serviços. Tenha em mente que a atividade empresarial poderá ser exercida por qualquer pessoa que esteja em pleno gozo de suas capacidades civis, de acordo com o artigo 972 do Código Civil. Assim, para que as empresas possam ganhar personalidade jurídica, terão que formalizar perante alguns órgãos. Se forem empresas individuais ou sociedades empresariais, será na junta comercial. A sociedade simples, como não são consideradas atividade de economia organizada, como por exemplo as de natureza científica, literária, artística ou técnica, terão que arquivar seus atos constitutivos no cartório de registro civil de pessoas. A exceção nesse tipo de sociedade são as cooperativas, que também devem formalizar a sua personalidade jurídica na junta comercial. Lembre-se que o artigo 977 do Código Civil faculta aos cônjuges que desejem estabelecer sociedade empresarial entre eles. Porém, proíbe no caso em que o regime de bens for o da comunhão universal de bens ou regime de separação obrigatória. A comunhão universal de bens faz com que o patrimônio seja comum aos cônjuges, no qual todos os bens adquiridos antes ou depois do casamento pertençam aos dois. Assim, o legislador estabeleceu essa proibição porque não seria possível distinguir no contrato da empresa de quem será a titularidade das cotas. Já para ser um empresário individual, existem algumas modalidades. A primeira é o empresário individual, pessoa física, por exemplo, o autônomo, objetivando a exploração econômica e não havendo necessidade de capital social. Esse tipo de empresário poderá optar em ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Na microempresa, a receita bruta poderá ser anualmente igual ou inferior a R$ 360 mil. Na empresa de pequeno porte, o valor da receita anual poderá ser superior a R$ 360 mil, mas é limitada a R$ 4.800.000. Também existe o microempreendedor individual. Nesse caso, o empresário não poderá ter sócio e a receita bruta anual será de R$ 60 mil. Vamos entender agora o que é uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Trata-se também de empresa individual, porém, seguirá no que couber as regras da sociedade limitada, devendo constituir capital social. Por fim, vamos conhecer a sociedade limitada e sociedade anônima. O Código Civil trata da sociedade limitada no capítulo 4 e a sociedade anônima no capítulo 5. Uma das diferenças entre elas é que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é representada pelas cotas de cada um, ou seja, os sócios investem determinada parte do capital total da empresa e a responsabilidade é de acordo com a cota investida, inclusive as dívidas. Na sociedade anônima, o capital estará dividido em ações e que são negociadas na Bolsa de Valores. Aqui, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor da ação. Bem, chegamos ao final da videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e compreendido um pouco mais sobre os modelos de sociedades empresariais. Você pode compreender as diferentes formas de constituição das empresas, sejam individuais ou coletivas. Obrigado pela sua companhia e até breve.